Boa noite, pessoal. Dia 23 de abril de 2020. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês nessa série de lives que nós batizamos com o nome de Corona Sem Neura. E olha só, hoje é um dia muito especial e muito bacana, porque a gente vai conversar com uma amiga que eu tenho, que trabalha, ela é jornalista na Bandeirantes e ela entende tudo de agronegócio. Eu acho muito bacana a gente conversar sobre esse assunto, porque a gente aqui da capital muitas vezes não entende direito o tamanho, a força e a energia que o Brasil tem em relação a esse setor especial da economia. Então, nada melhor do que uma super, hiper especialista para vir aqui justamente conversar com a gente. A gente está preocupado, sim, com essa pandemia, a gente está preocupado com o reflexo que isso depois vai poder apresentar na economia, todo mundo preocupado, mas a gente precisa entender a força que o nosso país tem. Então vamos lá, vamos ver se ela já está pedindo aqui para entrar com a gente, para justamente a gente conseguir... Aqui, ela está aqui, a Renata Maron. Legal. Boa noite, Glorinha. Boa noite, Anne. Boa noite, Léo. Boa noite, Marcos. É isso aí. Estou aqui aguardando nossa querida Renata Maron entrar em conjunto conosco. Aê! Batê! Oi! Ô, Renato, olha, antes de mais nada, deixa eu agradecer o seu tempo que você está assim, dedicando aqui para a gente, porque eu sei que está corrido, você vai ter que dormir daqui a pouquinho, não é isso? Porque amanhã tem trabalho, não é isso? Fala a Isso verdade. mesmo! Adorei o convite, claro, para falar de um setor assim tão empolgante, né? Tão pujante, tão importante para a nossa economia. E a gente vai entender por quê ao longo aqui do nosso bate-papo, mas eu falei, não, eu preciso falar. Porque na Band a gente está fazendo assim, todas as redações, a maioria a gente está revezando, então fica uma semana uma equipe trabalhando e na outra semana outra equipe de folga. Então, quando você está trabalhando, aí você trabalha um pouco mais, faz mais programas, tal. E aí, quando você tá de folga, home office, não é folga, né? Mas para quem tem filha pequena e tudo mais, a gente vai lidando como dá. E aí, na verdade, eu estaria de home office essa semana, mas me solicitaram e tudo bem, é o momento do jornalismo e a gente está precisando de notícia e de realmente expressar tanto a parte que realmente é afetada, né? Quanto as notícias também boas aí, relevantes do nosso setor. Ô, Renata, a gente combinou nessa semana porque você estaria num período mais tranquilo, né? Por isso que, na verdade, a gente até falou, não, vamos fazer 9h30, que é um horário que o pessoal já está mais assim, um pouco tranquilo em Sim. casa e é um assunto importante. Aí você falou, não, vamos fazer um pouco mais cedo? Vamos. Vamos que o pessoal vem mesmo, você vê aí. Tem muita gente chegando, a live fica 24 horas, depois ainda por cima a gente salva aqui, bota no YouTube, todo mundo pode aprender. Olha só, eu vou considerar você a nossa Cicerone, sabe quando você faz uma viagem, a pessoa te explica tudo e mostra tudo, em relação ao agronegócio. Porque, de fato, a gente que é da Uhum, cidade grande, assim, eu nasci aqui em São Paulo, tá? A família da uhum. minha mãe veio do interior, do meu pai são imigrantes portugueses. Então a gente entende muito da coisa aqui da capital. Você entende um pouco de indústria, um pouco de comércio, um pouco de setor de serviços, tudo. Mas o agronegócio fica aquela coisa no imaginário. Você imagina fazendona, sabe? Gado, leite, coisa, café, que é uma coisa tão gostosa, e fica uma coisa meio intangível, né? Você fala assim, ah, tudo bem, dá para entender que é bacana, mas não dá para saber aí de uma forma assim, com tantos detalhes. Hoje a gente recebeu o Dr. Geraldo Alckmin, que me Sim. confessou que antes de pensar em ser médico, ele pensou em fazer agronomia também. E isso também E eu aconteceu comigo quando eu era vi isso. criança. Eu achei sensacional o bate-papo de vocês e eu vi, eu não sabia, né, também que você tinha essa Sim, essa vontade, enfim, que era algo de infância mesmo, e aí ficou no imaginário e depois foi para medicina, então, de fato. Mas tinha essa coisa exatamente. de querer entender da agronomia. Tinha. A família toda da minha mãe veio do interior, de uma região ali perto de Barretos, então para mim assim sempre isso foi muito conversado na mesa com os primos, com os tios e tudo mais. Apesar de ninguém ter exatamente uma fazenda, até tinham, antes do meu avô eles tinham uma fazenda e que foi empossada, teve um lance de uns poceiros aí, quem sabe eu não corro atrás aí, e eu sou dono de uma fazenda e eu não sei, né, Renata? Não, doutor Fernando, essas histórias são tão engraçadas que quando eu voltei para a Band, que eu comecei minha carreira na Band, aí eu
fiquei uns 7 anos fora e voltei de novo, né? E aí, fazendo o programa, o pessoal mandando WhatsApp, até os cavalos já me ofereceram, assim, de presente. Falei, não, gente, obrigada, como é que eu vou criar o cavalo aqui em São Paulo? Não tem como, só se ficar ali na Ípica. Mas são essas histórias que realmente tudo levam ao agro, Não, né? mas então me permite contar só uma história pequenininha, assim, rapidinho, para a gente não queimar o tempo da nossa live aqui com isso. Eu comecei a trabalhar, hoje eu não trabalho mais lá, tá? Mas eu trabalhei durante 10 anos no Hospital do Servidor Público Estadual daqui de São Paulo. E ali cobre uma região muito grande, e sobretudo os servidores daqui do estado de São Paulo. E logo no começo, quando eu iniciei meu trabalho lá, eu atendi um casal, eles moravam no interior e quiseram me presentear com uma coisa assim, muito diferente. Então era uma sexta-feira e a secretária me ligou, doutor Fernando, você tem que vir aqui pegar um presente que o seu Manuel deixou para você. Eu falei, puxa vida, sexta-feira, trânsito pra caramba, eu pego na segunda. Falou, não, doutor, você não está entendendo. Eles vieram da fazenda aqui, deixaram para você, tem um leitão dentro do isopor. Eu falei, como assim? Sim, um leitão dentro do isopor. Menina, eu precisei ir lá buscar, porque de fato tinha um porco morto lá, gigante, assim, de presente. E aí ficou na história, né? Ficou Não, foi marcado história. pra sempre. Não, fui lá, peguei, daí depois foi pro sítio, enfim, resolvemos a situação. Mas assim, fica marcado, né? E o médico de interior, muitas vezes, ele é presenteado dessa forma. Às vezes a pessoa não tem exatamente como pagar, mas é muito grato, vai lá e, sei lá, Sim. dá alface, dá ovo, dá leite, dá o que Não, quer é que igual seja. quando a gente vai, assim, vai pra rua e eu ia muito fazer matéria, agora eu fico mais no estúdio, né? E aí quando você ia naquelas fazendas bonitas, e as mais simples também, aliás, as mais simples, né? A gente sempre muito bem recebido, o pessoal assim, oferecia um café colonial, não, fica aqui. Então, tem esse aconchego, né? E essa simplicidade do campo, assim, que é muito interessante, né? São pessoas muito simples E e ao mesmo... autênticas, né? Isso Autênticas, é mesmo, de a verdade aquilo autenticidade. ali. Exatamente. E aí, o que que aconteceu, né? Na verdade, eu acho que com o setor saiu de uma fase que era daquela fase assim, o caipira do campo e transformou-se o Brasil numa indústria do agronegócio, numa potência, né? E eu acho que agora começou a ter a relevância ainda maior por conta de tudo que está acontecendo com o avanço da pandemia, do coronavírus e tudo mais. As pessoas, não só do meio rural, começaram a entender do meio urbano e, no geral, nesse mundo globalizado, da importância do Brasil nesse segmento e o quanto a gente é relevante nesse setor, né? Não é à toa que a gente cresceu e a gente se tornou aí 23, 24% do PIB nacional, que é realmente a soma aí de todas as riquezas. Então, tem indústria, tem Então, comércio, então tudo mais peraí, então, juntando. peraí. 23%, quase um quarto do PIB vem do agronegócio. Porque quando a gente fala em agronegócio, quer dizer, a gente sempre pensa assim, né? A indústria, a industrialização significa progresso, significa um monte de coisa. Mas nem Uhum. sempre é isso exatamente, né? Porque sempre vai precisar ter o agronegócio, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam comer, a gente precisa de coisas que venham de fato da terra, até mesmo para alimentar o setor industrial. De alguma forma, precisa Sim, disso, né? E quando você fala para a exatamente. gente assim, ó, você até mandou aqui uma coisa organizada, você falou assim, bacana, gostei, Renata. Você é uma mulher organizada, viu? Olha só, explica para a gente, com termos bem simples, tá? Porque tem muita gente que segue a gente aqui por conta de saúde e tudo mais, então isso pode parecer grego. PIB, Produto Interno Bruto. O que significa o PIB de um país? Pois é, a soma de todas as riquezas, do quanto que a gente produz e o quanto que a gente realmente pode enfatizar de valor do nosso país. Então, um quarto do que é o que você colocou, quase 25% da soma aí das nossas riquezas vem do setor do agronegócio. E aí a gente fala, por exemplo, dos produtos mais comuns. Tem as commodities, que também aí conta na balança comercial, que são as exportações, então a soja e o milho. E aí você falou que é muito importante para a indústria, porque tem as agroindústrias também que fazem, então, aí conta os frigoríficos que processam as carnes, tem as agroindústrias que fazem o processamento da soja, do milho para virar ração animal. Por que é tão importante a soja e o milho hoje para o país? Porque ela é a base para a exportação também para a ração animal. Então, a gente teve aí, a gente escuta, né? E eu acho que o agro está mais presente nos telejornais e tudo mais, e é de fato muito importante que ele se popularize, que todo mundo comece a compreender.
Porque a gente escuta assim numa matéria, a safra foi recorde no país. Tudo bem, e o que isso significa, né? Por que que a soja e o milho são tão Isso, exatamente importantes? isso. Porque, na verdade, a gente meio que abrimos, né, a região, a fronteira agrícola ali do Centro-Oeste, com trabalhos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, que hoje acho que você já escutou muitas vezes, que é referência aí no Brasil e no mundo. E aí, através dessas pesquisas e tudo mais, a gente conseguiu abrir campos importantes como o Centro-Oeste. Mato Grosso hoje, principal produtor de grãos aí do país, soja, milho. E aí a gente tem a parte do sul também muito importante, Paraná, Rio Grande do Sul. A gente tem agora aquela região que também vem crescendo muito, que é Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Isso, Bahia quem também. falou sobre isso hoje foi o doutor Geraldo Alckmin. Ele falou, Fernando, tem uma região aí que a gente precisa prestar atenção. Matopiba, é isso? É tipo uma sigla, Isso. assim? É É. uma Então é sigla, Maranhão, Matopiba, Tocantins, Tocantins, Piauí Piauí e e Bahia. Bahia. Que Isso. bacana saber isso, que bacana saber isso. E aí a Agora, gente agora tem. fala pra gente, o que é esse negócio da balança comercial? O que isso significa? Pois é, das nossas exportações, o que que a gente embarca, né, do Brasil, que sai do Brasil através dos portos, através de carga, e chega nos outros países, as exportações, o que isso representa? E o agronegócio representa cerca de 42% das exportações aí brasileiras. Então, olha o tamanho disso. 42, 42. 42, Então é responsável por exatamente. 24% quase do nosso PIB e Um quarto do PIB. 42% das nossas exportações. E num momento em que o dólar está mais caro, isso é uma coisa boa, porque em teoria a gente consegue trazer mais divisa. É isso? É simples assim? Bom, Ou mais ou menos? mais ou menos. O que a gente tem, por exemplo, por exemplo, a gente exporta muito soja, milho e proteína animal. Então, por exemplo, carne bovina, a gente tem aves, suínos também. Então, essa fase com dólar que chegou aí para este recorde, né, a cotação recorde de 5,40 é excepcional. Mas é sazonal, é uma fase, porque agora, nesse momento, os produtores já começam. Você está plantando, está colhendo, está cuidando ali, fazendo manejo do seu gado, mas você já está pensando na próxima safra. E aí, quando você pensa na próxima, a gente é muito dependente dos fertilizantes, por exemplo, que são fundamentais aí para o solo, e aí a gente tem que comprar de fora, então, o que a gente chama de custo de produção. E esse custo de produção agora, esse planejamento fica muito caro, comprando com um dólar a R$ 5,40 e analistas aí falando que pode chegar até 5,50. Quer dizer, e isso Então, aí a gente é precisa comprar. sazonal. Isso a gente não tem aqui, a gente precisa comprar. Não, somos praticamente dependentes. E aí a questão, assim, para alguns setores, e agora que eles estão aproveitando essa oportunidade do dólar, tem sido fantástico. Então, para quem está exportando a soja, milho, principalmente nessas cotações futuras, proteína animal, a China, né, que é extremamente relevante. A gente teve agora os dados de março que a gente exportou aí volume recorde de carne bovina para a China. E aí, o que aconteceu lá, só para a gente entender um pouquinho do cenário também de proteína animal? Eles comem muita carne suína. A principal ali base de proteína animal dos chineses é a carne suína. E aí, eles tiveram uma doença no criatório deles, que foi a peste suína africana, desde o ano passado, e assim, dizimou praticamente 70% da produção deles. A gente conseguiu, então, abraçar muito esse mercado. Então, a China é fundamental aí para as nossas exportações, para a gente. Por isso que é um parceiro assim fundamental, e fora os grãos também que a gente exporta muito para lá, é o nosso maior parceiro. E aí teve também agregado a isso a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma guerra comercial com a China, que durou quase 2 anos, chegaram a um acordo agora no início do ano. Com isso, a gente conseguiu ainda abraçar mais o mercado chinês. Por isso que a gente fala, a China é fundamental para o Ou Brasil no seja, agronegócio. A China compra o que a gente produz aqui. Por isso que Exatamente. ele é tipo o nosso cliente, é tipo o nosso freguês. Eles precisam da gente para alimentar o povo deles, numa linha geral. Melhor freguês, o É o melhor melhor freguês. freguês, é o melhor freguês. Olha, é super importante você falar isso. Agora, aqui na sequência, a gente botou dois itens que fazem parte, ambos, né, da mesa de todo bom brasileiro: o arroz e o feijão.
né? Que brasileiro que passa aí numa boa sem comer arroz e feijão. Quem não viaja para fora ou já viajou para fora no exterior e fala, ai, que vontade de comer arroz e feijão. Fala um pouquinho para a gente. Aonde planta esse bendito arroz e feijão e como é que está o cenário disso aí atualmente? Pois é, olha só, o arroz ele está numa fase muito positiva para os produtores, tá? Porque assim, o arroz, mais ou menos umas 4, 5 safras, que eu te falei da história do custo de produção. Então você precisa do fertilizante, do defensivo agrícola, você precisa de todo um sistema ali para conseguir produzir e ter uma produtividade boa. Hoje o Brasil ele está conseguindo, através das pesquisas tecnológicas da Embrapa e de outros órgãos e do próprio produtor que ficou mais tecnificado, produzir numa área menor e mais. Então essa tem sido a sustentabilidade da produção brasileira. Então, o que aconteceu? Ele vinha sofrendo muito porque não estava rentabilizando a cultura do arroz no produtor do Sul, principalmente. O Sul, ele representa 70% da produção nacional brasileira. Então, praticamente aí tudo, né? E, claro, os principais compradores e quem baliza o preço já é São Paulo, o principal consumidor. E aí, a soja estava rentabilizando mais para o produtor do que o arroz. Então, muitos produtores resolveram diminuir essa área de plantação do arroz para produzir a soja. E porque não estava rendendo a cultura. Nesta safra, como eles diminuíram um pouco a área, então o produtor, assim, depois de 4 anos, nos últimos 4 foram terríveis, agora eles estão conseguindo ter mais rentabilidade com a cultura. E aí todo mundo, o preço do arroz subiu, o que aconteceu? E aí a gente sempre, quando pensa no agro, pensa no mercado internacional também. Porque tem a China e a Tailândia, outros países, lugares que têm muita produção de arroz também, só que aí, nesse momento de pandemia, lógico que você vai privilegiar o mercado interno. Então, você não joga muito produto para o mercado externo. Com isso, esses players importantes também que faziam parte do cenário, Então, acaba... a linha de pensamento é alimentamos primeiro o brasileiro e aí, então, a gente oferece para o mercado internacional. É isso? É tipo uma ética do mercado? Então, para o Brasil, isso é praticamente assim. Como é que funciona? A gente produz, até para quem está acompanhando, é bom ouvir isso. A gente tem alimento suficiente, a gente tem segurança alimentar, ainda bem, nós somos abençoados quanto a isso, porque a gente produz, e segundo o Evaristo de Miranda, o importante pesquisador da Embrapa, chefe, e outros órgãos, como o CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e eles dizem que a gente produz 7 vezes mais do que a gente... Então, esses 7 vezes dá para alimentar o mundo, entendeu? O nosso volume produzido é 7 vezes maior do que a gente consome. Então, sobra muito alimento, por isso que a gente exporta tanto. Então, aquela frase que se falava, né, o Brasil um dia vai ser considerado, o Bobiano já é considerado, o celeiro do mundo. Faz sentido. Não é Não, exagero falar isso. já é considerado, já é muito. Tanto é que a ONU, eles divulgam um relatório, até saiu agora no início da semana, o relatório que, se não me engano, é o CEPAL, que é super importante, que fala dos países da América Latina, também inclui o Caribe, e aí eles colocaram nesse relatório os setores que menos sentiriam impacto diante da crise, né? E o que sairia mais aliviado, aqui eles colocando o Brasil, é o agronegócio brasileiro, isso segundo a ONU. Então, esses próprios órgãos internacionais reconhecem o Brasil e nós também, né? A gente vê o que a gente cresceu muito nos últimos anos, como nós já somos o celeiro assim do mundo e a gente tem, por isso que muitas vezes essas guerras até comerciais, internacionais, políticas, de barreiras para os nossos produtos, muitas vezes são muito mais políticas do que a questão de não precisar do alimento de fato, entendeu? Como aconteceu com China e Estados Unidos. A China, ela precisa muito da proteína animal para alimentar bilhões aí de chineses. Então, mesmo a gente exportando, que foi interessante, os Estados Unidos continuando exportando, também tem mercado para os dois, segundo os analistas aí de mercado. Então, a gente consegue exportar Estados Unidos também, porque eles demandam demais, é população muito grande, né? A gente vai ser praticamente 10 bilhões aí, segundo o último relatório da ONU, até 2050. Então,
É muita gente para alimentar, né, É, doutor Fernando? é muita gente. E, ô, Renato, olha só, tem vários comentários muito legais aqui chegando, mas a Neuza aqui, 5535, ela só escreveu assim, ó, é bíblico. Porque, na verdade, a gente sempre escutava isso, né, de textos, inclusive, relacionados com a religião, com fé, e esse comentário de que o Brasil ele tem uma posição de destaque em relação a isso, o que não deixa de ser um motivo de bastante orgulho para a gente, né? Porque não adianta só ter terra, se não tiver ser humano brasileiro ali trabalhando em cima disso, a coisa não vai acontecer. E o feijão? Você falou um pouquinho do arroz, mas e o feijão? Olha, vou Que é trazer proteína notícias também, super. que é proteína, né? Pô. Eu vou trazer notícias super atualizadas para vocês, porque eu conversei nessa semana com o Marcelo Líderes, e o Marcelo Líderes, ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão. Para entender no agronegócio, ficou tão profissional, né, nos últimos anos, isso já há um tempo, que cada setor tem a sua associação, tem a sua representação, que é muito forte, assim, cada representação do agronegócio. Então, tem as cooperativas também que abraçam ali os produtores. Então, são essas referências e que tem uma boa articulação com o governo e que consegue colocar as medidas aí para o negócio funcionar e fluir. Então, essa organização também eu acho muito importante. Feijão você achou mais caro ou como é que tá aí? Não, parece que oscilou um pouco, né? Mas não sei te dizer se está exatamente mais caro. E o que você Sim, acha que não, vai vir porque pela frente aí? não, é porque assim, saíram um monte de matérias falando da história do feijão, cada época tem uma coisa, né? Ah, o tomate tá caro, é o vilão da inflação e tal, e agora foi o feijão. Até o Datena, enfim, falou muito do feijão, que estava caro, e teve uma reportagem sobre isso. E aí a gente tem a nossa obrigação, né, de mostrar realmente o que aconteceu com a cultura para o pessoal entender. Porque, assim, lógico, o mundo ideal seria vamos dar rentabilidade ao produtor, ele vai ter renda, vai conseguir, né, produzir bem e ter renda sobre aquilo, e o consumidor vai conseguir, assim, pagar um preço espetacular. Esse é o mundo ideal. Mas nem sempre acontece dessa maneira. Mas o que aconteceu com o feijão? Tem dois estados super importantes produtores, que é o estado do Paraná e Minas Gerais. Paraná, agora, desde o início do fim do ano, e início também, eles tiveram várias partes do sul muita estiagem, que é falta de chuva durante um longo período. E aí quebrou a safra, enfim, não produziram quanto eles achavam que estavam estimando a produzir. E aí, Minas Gerais também, que é um mercado super importante, lá foi o contrário. Aconteceu excesso de chuva, então choveu muito e aí a produção também não foi o que eles imaginavam. Renata, olha Ah, só aqui, a Malu Duarte dizendo o seguinte: atacaram sim, olha. Aqui perto de casa, 1 quilo de feijão está R$ 17. E a Neuza também falou o seguinte, ó, eu como só feijão vermelho. Era R$ 4 e foi para R$ 8. Dobrou o preço do feijão. então, Oh, meu deixa eu Deus, e falar aí? com essas mulheres aí. Então, vocês entenderam a explicação do produtor, tá? Tem esses dois estados super importantes, que é o Paraná. Paraná quebrou a safra, ou seja, teve menos produção do que eles imaginavam por conta de que não choveu quando tinha que chover para a cultura se desenvolver melhor. E em Minas Gerais aconteceu o contrário, excesso de chuva, muita chuva, e aí também prejudicou a produção. Junta isso, já são esses dois cenários super importantes, doutor. Aí você vê que lá no início de março, e não só aconteceu com o feijão, aconteceu com o arroz, com o feijão, com o açúcar, com a farinha. Quando veio a notícia do avanço da pandemia aqui, as pessoas saíram correndo nos supermercados e compraram muito mais do que havia necessidade. Então, isso também se juntou, que não teve a produção suficiente do que era esperado nos dois estados principais produtores, Minas e Paraná. E aí junta que o pessoal saiu correndo para comprar com medo de faltar, enfim, porque fizeram isso na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente é diferente. Nós temos alimento e conseguimos, assim, a gente produz 7 vezes mais do que o necessário. Então, a gente exporta para mais de 150 países. Então, a gente, ainda bem, somos muito bons nesse setor da alimentação. Então, aconteceu isso, e aí o que aconteceu? Os preços subiram, né? E aí, lógico que pesa no bolso do consumidor, mas tem que olhar também o lado do produtor, que não teve culpa, né? Não conseguiu produzir, porque aí é a diversidade climática. Ô, Renata, não posso deixar de dar voz para essa mulherada aqui, olha. Dalva Souza.
No mercado do lado da minha casa, o feijão passou de R$ 6,99 para R$ 10,99. A Heloísa falou o seguinte, em março era R$ 3,50. Nossa, subiu muito, gente do céu. Olha, a Irma Pelentier, o Paraná só orgulho, o feijão aqui onde eu moro é R$ 12,00. Nossa, eu tô achando caro, olha só. A Tati está falando o seguinte, ó, eu continuo pagando R$19,90 no arroz e no feijão continuo pagando R$ 6,00. Ela, eu acho que se deu bem, né? Aqui em Lauro de Freitas, Bahia, aumentou bastante, quase 50%. Tá aí, a Renata explicou pra gente, né? O motivo dessa coisa aí, mas não é motivo para Aí, pânico, né? Não é motivo para pânico. não, porque deve dar uma queda aí nos próximos dias. Fiquem tranquilos, tá? Então, eu conversei com o presidente do IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Feijão, Marcelo Líderes, e ele, inclusive, no dia que eu conversei com ele, na tarde, eu conversei com ele sexta-feira no programa pela manhã, e à tarde ele ia ter uma reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também já deu bastante entrevistas para o nosso programa, uma exclusiva, super interessante também. E aí ele comentou que com a reunião, eles conseguiram desenvolver um plano nacional do feijão, que na verdade já estava em vigor e parou, foi criado em 2018, e agora eles retomaram. E o que esse Plano Nacional do Feijão vai trazer? Um equilíbrio de preços. Então, ele garantiu que vai favorecer tanto os produtores quanto os consumidores finais também. Então, que a gente pode esperar aí um ajuste no mercado nos próximos dias, meses. Vamos ver. Renata, deixa eu falar um negócio para você. Você tem que ser nossa aliada. Quando você fala com esse pessoal importante aí do agronegócio, pede para deixar o preço baratinho, para todo mundo poder comprar bacana, pô. Ajuda a gente aí. Agora eu só. fico assim, no meio termo, eu tenho que ajudar todo Lógico, mundo. Tem que lógico, ajudar os lógico, produtores e os lógico, consumidores. Não, mas olha só de você estar trazendo tanta notícia boa aqui pra gente e de fato assim mostrando um cenário que eu tenho certeza que grande parte das pessoas não sabe, pô, a gente fica feliz, tranquilo. Só de saber, ó, aqui tem muito mais comida do que de fato a gente precisa para comer. Diferente de outros países que existe uma preocupação muito grande. 23% do nosso produto interno bruto tem no agronegócio a sua maior fonte. Nossa exportação, 42% é representada pela nossa produção aqui no país. A gente começa a entender que, de fato, está vindo aí um problema pela frente, mas sim, a gente tem aí uma retaguarda, um zagueiro fortão que acaba sendo o agronegócio. É dessa forma que eu penso, mas você me corrige aí se eu estiver falando demais. Agora, tem um setor aqui que eu não sabia que está aí com um olhar diferente, com uma certa preocupação, que talvez seja o único dentro do agronegócio, que o doutor Geraldo Alckmin falou para mim hoje pela manhã. Falou, Fernando, etanol. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar focado aí na questão do etanol. Explica para a gente o que está acontecendo aí. É muito preocupante mesmo? É preocupante mais ou menos? Como é que é? Não, é assim, complicadíssimo. Até hoje a gente abriu o programa com 2 entrevistas super interessantes. O etanol, o que aconteceu, né? A gente, com essa história também só para retomar, fazer um pouco do histórico, né? De sustentabilidade, de produção, é um exemplo muito bom para o Brasil. Tanto é que até hoje, muitos representantes do setor, quando iam para a China, para a Europa e tudo mais, e falavam do etanol, nossa, como no Brasil vocês conseguem produzir um combustível limpo, né, que não polui. Então, assim, é uma marca muito importante para o Brasil a gente ter essa relevância do etanol. E aí, o que aconteceu? O preço do etanol, ele é balizado pelo preço do petróleo, enfim, que tem os variantes, que é o diesel e a gasolina, tá? Os derivados. E aí o que aconteceu? Os grandes players, né, os grandes atores principais, os principais mercados que produzem praticamente é a Arábia Saudita e Rússia, né? Estados Unidos também é importante. Mas teve uma guerra entre a Arábia Saudita e Rússia, e aí eles colocaram muito petróleo aí no mercado, só que nessa fase, essa produção, a gente precisaria ter uma queda, porque assim, agora já começa a safra de cana-de-açúcar, a gente começou a colher, inclusive hoje saíram os dados da Conab, daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, mas é um aspas. E aí, com essa guerra entre 2 importantes players, né, atores, que é Arábia Saudita e Rússia, o preço do petróleo Renata, despencou. quando você fala player, assim, que são
pessoas que assim, são donos da bola, né? Quando a gente Os está falando mercados aí mais Rússia, importantes. quando está falando Rússia e Arábia Saudita, são os caras que são fortões em relação ao petróleo. E como o etanol tem a ver com Exatamente. combustível, de qualquer forma ali o mercado vai sofrer alguma coisa. É isso? Isso, exatamente isso. São os donos da bola. Até estive na Arábia Saudita, mas isso fica para uma outra live foi maravilhosa a experiência. Bom, e aí o que aconteceu? São super relevantes no mercado, os principais produtores. E aí o que aconteceu? Com essa baixa muito significativa, acabou chegando aqui. Vocês estão vendo aí nas notícias desde faz uns 2 meses Eu ouvi dizer, baixando. eu ouvi dizer que o preço do barril do petróleo nos Estados Unidos ficou negativo. Eu não entendi isso. A Isso, pela pessoa primeira paga para não vez pegar? Pela primeira vez na história, é um preço que nunca antes teve essa marca na história. Então, realmente teve alguns lugares, né, que a gente estava vendo até que estavam doando praticamente o petróleo. Só que isso é muito ruim para o mercado. E aí entra também a questão de guerra política, econômica, enfim, que estava acontecendo mais basicamente entre Rússia e Arábia Saudita. E aí, o que aconteceu? O preço vem caindo, isso é bom, né, pro consumidor, como a gente sempre fala, enfim, porque diesel mais a gasolina. Só que o que acontece? Aqui a gente teve a quarentena, a gente está em confinamento e tudo mais, então as pessoas também deixaram de sair e tudo mais, consumir mais o etanol, né? As pessoas, né, deixam de usar o carro e tudo mais. Então, com isso, olha só, são esses três cenários. Com a guerra Rússia e Arábia Saudita, é o cenário que vem de fora, baixando os preços do petróleo, o preço da gasolina cai pra caramba aqui no mercado interno. Aí junta-se a isso, início de safra, safra começando agora, então quando qualquer safra começa, os preços já começam a cair também um pouquinho. E aí junta-se a isso a questão da quarentena. Então são três fatores que derrubaram o preço do etanol. Então, para o produtor não está valendo a pena. Então, eles estão estocando o etanol, só que as usinas também têm uma capacidade para estocar, e essa capacidade já está praticamente aí, em muitas delas 70%, 80%. E aí, o que aconteceu? O setor pediu medidas emergenciais para atender aí. Então, tirar imposto, colocar a volta do CID sobre a gasolina, não, a gasolina vai ficar mais cara, não, mas vai ficar um preço mais justo entre gasolina e etanol, porque o nosso balizador é a gasolina. A gasolina cai, o etanol vai cair também, entendeu? E aí acontece esse cenário, e aí o governo também, o setor pediu para o governo, e inclusive eu falei hoje com o presidente da Frente Parlamentar, em defesa, né, do setor sucroenergético, que é o setor da cana-de-açúcar, de etanol. E aí ele comentou sobre esse fator de três medidas saírem, que é a isenção de impostos sobre o etanol, incluir o CID sobre a gasolina e uma linha de crédito para as usinas para estocagem aí do etanol. Então, são medidas aí que podem sair nos próximas, né? A gente estava aguardando na semana passada, mas o governo a gente sabe que está com um monte de pacote aí para anunciar, então, mas está ali para sair também essa medida emergencial para o setor, e o setor tem 2,3 milhões de pessoas envolvidas. Então, olha o tamanho do setor, porque aí você vê produtor, fornecedor, a usina, aí você engloba tudo, né? Então, são 2,3 milhões aí de pessoas envolvidas nessa atividade. Agora, assim, na sua experiência aí nesses altos e baixos do mercado e tudo mais, você acha que esse problema do etanol vai ser resolvido? Qual que é a sua sensação? Ai, a gente espera que sim, porque é o grande, é o que eu falei, é uma grande marca do Brasil, é esse biocombustível, é o etanol. A gente teve um anúncio hoje da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que ela dá toda a projeção das safras, né, das culturas brasileiras, do que o Brasil produz. Então, da soja, do milho, do algodão, do feijão, do arroz. E saiu a safra da cana-de-açúcar hoje, foi anunciada, inclusive lá no programa eu consegui, com a exclusividade, trazer antes. E aí justamente a gente falou disso, dessa safra recorde e desses mais de 30 bilhões aí de litros de etanol disponível no mercado. Seria excelente, estava muito bom a onda até o fim do ano passado. Só que com o avanço da pandemia, são essas outras consequências internacionais e aqui também, e que afeta diretamente, né? Agora eu estava vendo que algumas usinas no Nordeste, a gente tem
norte, nordeste, com menos expressão, mas tem, eles estão conseguindo vender diretamente nos postos para tentar não ter esse fornecedor no meio do Intermediário e caminho. Isso. Uhum. olha só, Renato, olha que pergunta, olha, bem bacana mesmo, porque eu acho que é isso que a gente está acabando, aqui com a nossa conversa, levar aqui para o pessoal que segue a gente. A Lúcia Martins, ela escreveu o seguinte: doutor, não entendo por que os preços dos alimentos estão tão caros e a gasolina está tão barata. Por que será? É isso aí, Lúcia. Você está ouvindo aqui a Renata explicar e a gente começa a entender, né? Porque assim, tem um entendimento básico que a gente precisa ter, precisa prestar atenção, porque senão fica parecendo grego, sabe, Renata? Ela falava, tudo bem, um barril do petróleo nos Estados Unidos ficou a preço de banana. Então tá Mas, tipo bom, então eu vou assim, o andar que que super tem a barato. Mas não ver? é isso, né? Não, o que que tem a Isso. ver com o etanol daqui? Por que que o etanol é tão importante? Que tem 2,3 milhões de pessoas envolvidas nessa atividade, e a gente não pode quebrar, porque imagina, é Sim, muita sim. gente envolvida na área, e daqui a pouco eu quero falar de um outro setor também que Sim, ganhou sim. uma E outra, notoriedade que é ótima. e são famílias, né? São pessoas, é muita coisa, na verdade, envolve não só o negócio em si, mas toda a estrutura que acaba tendo a sua vida com isso baseado, né? Nesse setor. Agora, me fala uma coisa, ó, setor de frutas, apareceu aqui pergunta do pessoal sobre a questão dos orgânicos, por que que é diferente preço, por que que não é. Conta pra gente um pouquinho, o setor de frutas, a laranja, o que que tem de Uhum. diferente aí nesse mercado? Sim, o setor de frutas também, ó, foi um dos que sofreram muito. Então, ó, os que mais estão sendo impactados é o etanol e é o setor de flores, frutas, hortaliças, legumes, tá? Vou pegar um pouquinho Peraí, das peraí. frutas. Flores, fala de flores. Fala de flores também. Deixa, Eu daqui a gosto, pouco eu acho legal. já vou entrar no assunto das flores, mas deixa eu falar um pouquinho antes das frutas. Olha Vamos só, lá. o que que aconteceu? Fechou tudo, né? Fechou restaurante, fechou. Então, esse setor, logo que aconteceu assim, vamos entrar em quarentena, foi, foi terrível, porque que a gente chama do setor dos hortifrutis, né? Então, frutas, legumes, hortaliças, não tinha mais para quem vender. E os restaurantes acabam comprando muito, né, desses produtos. Então, sofreram um impacto muito forte, imediato. Depois, a gente teve também a questão que as feiras livres, né, no começo, agora algumas voltaram, estão voltando, outras vão, eu escutei que podem vir a retornar, isso com as pessoas usando mais, cada vez mais, né, a questão de prestar atenção, de prevenção, então isso vem acontecendo de proteção, mas as feiras livres, a maioria aí começou já a retornar, então isso ajuda também, que é um importante centro ali de comercialização para os produtores, né? Mas eles foram muito afetados. E a questão da laranja, a gente é referência também, o estado de São Paulo é o maior produtor, junto ali com o Triângulo Mineiro. A gente exportou muita laranja agora, saíram os dados nesse mês de março, mas eles falaram que praticamente não tem muito a ver com a Covid, mas aqui o consumo no Brasil cresceu, tá? Por conta da vitamina C, então as pessoas também de imediato compraram muito e começaram a estocar, então, só que é perecível, né? Então, frutas, legumes a gente não pode comprar e estocar, né? Tem que ser aquela periodicidade, uma vez por semana, então vale, é o ideal. Então, a gente tem muita relevância nesse setor da laranja. A gente compete com os Estados Unidos, ali a região da Flórida é um dos grandes aí, atores, players, um dos grandes competidores nossos, mas que acaba se complementando hoje. E é um setor muito importante, né? Porque a gente fala tanto dessas commodities, commodities são essas grandes culturas que a gente exporta, que é a soja, milho, algodão, mas a gente não pode esquecer dos pequenos produtores, dos agricultores familiares que acabam colocando a mesa aí, colocando os alimentos na mesa dos brasileiros diariamente. Então, eles, até que eu tô achando uma onda super interessante, compre do pequeno produtor, vários sites enfatizando isso. A CNA lançou semana passada, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que eu mencionei, é um site mercado, então cada produtor de cada região vai poder colocar ali o que ele produz, como ele produz, e aí você, cliente, pode acessar o site e ver o que tem ali perto da sua região.
Então, acho isso fantástico e eu acho que isso deve continuar, que são ferramentas que acho que continuam pós-Covid, pós-pandemia, né? Olha só, Renata, fala para a gente um pouquinho das flores, porque todo mundo está pensando em crise e fala assim, para que serve flor, né, numa hora dessa? Pô, gente, flor serve para um monte de coisa, né? Até a gente saber que tem um teste neurológico que você mostra para a pessoa algumas coisas, aí você mostra um balde, você fala, o que é isso? A pessoa vai lá e fala, isso é um balde, para que serve? Ah, para botar água, para lavar. O que é isso aqui? É uma cama, para que serve? Aí você mostra uma flor, faz parte do exame neurológico, você mostra ali, para que serve isso? E a pessoa, olha, para enfeitar, para cheirar, para deixar a casa bonita e tudo mais. Flor é muito importante, né? E tem um grande mercado aí por trás, não é simplesmente o que tem no jardim. Tem um monte de gente, um monte de produtor que trabalha com isso. E a gente tem um destaque nessa área também, não Exatamente. tem? Temos, e foi assim que agora todo mundo começou a falar das flores, né? Mas por que a flor é tão importante? Eventos, evento, casamento, tudo tem muitas flores. E assim, o que aconteceu, doutor, foi que eles foram muito impactados também, porque acabaram os eventos, né? Praticamente agora tudo online. Então, eles foram também, assim como frutas, legumes, hortaliças, primeiro assim que sofreram impacto. Bom, acaba o setor de eventos, né? Dá uma cessada, e aí eles sentiram muito. Só para vocês terem uma ideia, são 800 mil pessoas, praticamente, de empregos diretos e indiretos, mais de 800 mil ligados à atividade e 200 mil pessoas na atividade diretamente. Então, a gente fala de um setor aí muito expressivo, muito importante, que nem você falou, não são 800 mil pessoas, são 800 mil famílias, né, Sim. ligadas a essa atividade que dependem dessa renda. Olambra, que é aqui bem pertinho de São Paulo, praticamente economicamente depende disso, né? O turismo ali, as pessoas vão para visitar, tem a faculdade de agronegócio de Olambra, que tem muitos cultivos. Tem ali agora, eles fizeram um mercado novo no ano passado, que chama Cea Flor, que é um centro de comercialização. Tem o leilão das flores lá. Então, é um mercado muito ativo. E aí, também, recentemente, semana passada, eu conversei com o presidente do Ibraflor, que é o Instituto Brasileiro das Flores, que é o Kees Schoonmaker. A maioria é descendente dos holandeses, né? Vivem ali na região de Olambra e foi colonizado ali por eles, então tem uma colônia ali muito forte. E aí ele me comentou que está muito preocupado, porque agora vai ser o Dia das Mães e a data que eles mais vendem, a data que mais vende flor é o Dia das Mães. É assim, mais do que qualquer outra data é o Dia das Mães. E aí Quer havia dizer, não é o até dia dos uma... namorados, não tem nada a ver. É dia Nada, das é o mães. Dia das Mães, é o que mais vende flor. E aí eles estavam preocupados, porque eu não sei se você viu que até estavam tentando ver de mudar a data do Dia das Mães, mas eles são completamente contra, porque as flores estão aí, elas estão super bem bonitas, né? Tá super bacana. Então, quais foram algumas das saídas que eles encontraram? Colocar mais flor, de repente, dentro dos supermercados, que tem as áreas ali voltadas, aumentar, ampliar esse espaço, deixar as flores. A flor vai estar mais barata porque tem muito mais oferta, então aquelas plantas ornamentais, aquelas flores diferentes vão estar muito mais barata. Estão incentivando para colocar flores em casa, para as pessoas comprarem, deixarem o ambiente mais florido do trabalho, da casa. E lançaram uma campanha que tem tudo a ver aí com esse teste que você falou. Compre flor porque flor alimenta a alma. Não deixe de consumir flor. Olha só, Renato, vou falar um negócio para você. Eu, particularmente, adoro jardinagem. E eu fico. Até fiz aqui uma brincadeira semana. Eu falei assim: ó, vou lançar aqui um exercício para a gente desenvolver a nossa serenidade, né? Se você dedicar 1 ou 2 minutinhos no dia para prestar atenção de fato na beleza que uma flor tem, na anatomia da flor mesmo, no jeitinho dela, da forma que ela cresce na terra, isso é um exercício que você relaxa e você de fato começa a perceber como existe simetria nas coisas, como as cores são intensas. Isso é uma forma de a gente se relacionar com a natureza e com essa energia da criação que faz muito bem, não só para a alma, que é lógico, né, essa coisa mais sublime, como para o próprio sistema nervoso central. A gente de fato consegue acalmar. Né? Você vê, as pessoas têm cachorrinho de estimação, gatinho de estimação, e é super bonitinho, porque eles têm vida e tudo mais. Mas nas plantas existe uma coisa muito rica, e que a gente percebe
que muitas vezes quem mora na cidade grande não consegue desfrutar dessa beleza, né? Então, vamos Uhum. ajudar aí eu sou o primeiro a ajudar aí, viu? Esse negócio aí, se precisar de Então põe apoio, aí a conta hashtag da comigo. campanha, Flor que Co- alimenta a alma. Como é que é? Hashtag Hashtag flor que flor, alimenta a alma. flor alimento para a alma ou flor que alimenta a alma. Alguma coisa assim, eu te passo detalhes depois. Tá. Vamos botar essa hashtag pra frente aí, porque isso é muito bonito aí que você falou. Agora, fala pra mim, tem um negócio aqui que não tem como a gente não terminar nossa live aqui sem conversar um pouquinho, né? E muitas pessoas já escreveram aquilo em cima quando a gente começou a falar. Fala do café, fala do café, fala do café. Mulher, fala do café. Que é a bebida mais gostosa que tem no mundo e esse nosso café brasileiro é excelente. É demais, né? É sensacional. Bom, café, Minas Gerais, Espírito Santo, aí, líderes, né? Um dos principais importantes aí mercados. E o que que aconteceu? A gente saiu daquela fase. O café, ele tem dois tipos de café, para quem está aqui entender, que é o café robusta e o café arábica. O café arábica é o café especial. E o café robusta fazia-se mais, porém não primava tanto pela qualidade, porém isso vem mudando, tá? Tanto é que eles estão falando, hoje existe o robusta de qualidade também. Então, só para a gente entender, quando a gente fala café arábica, o que que é? O arábica é o café especial, aquele gourmet, que é produzido em altas altitudes, que tem toda uma seleção, toda uma preparação diferenciada, por isso que uma saca dele aí de 60 quilos é muito mais valorizado no mercado, de repente, que um mais aquele commodity tipo exportação. Então, e aí o que que aconteceu? A gente saiu de... Nós hoje alcançamos três postos super importantes. Somos os principais produtores de café do mundo, somos os principais exportadores, primeiro Não, lugar, peraí. Nós somos o primeiro principal. produtor Primeiro, o principal. primeiro produtor mundial, somos o primeiro exportador mundial, inclusive saíram os dados recentes também do mês aí do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café, e aí a gente exportou muito para a Alemanha, para os Estados Unidos e para a Itália. Então tem muito café brasileiro lá. Renato, olha só, você Ah, lançou as hashtags aí, o povo já está conversando aqui. A Sônia escreveu o seguinte, ó, hashtag, o café é o remédio da alma. também, também. Então, e aí o que que aconteceu com o café? O café, ó, nós somos primeiro produtor, primeiro exportador e nos tornamos principal consumidor. A gente ultrapassou os Estados Unidos, naquela história assim, os Estados Unidos, né, cheio de cafeterias, Starbucks e tudo mais. Hoje a gente consome mais do que os norte-americanos. Então, olha a nossa paixão pelo café, é muito grande. Renato, mas presta atenção. Você já foi para os Estados Unidos também, eu tenho certeza. O café deles é aguado, é chafé. Café igual o nosso não tem, café de verdade. Você sabe disso. Você sabe disso. Pô, eles põem água quente aí no café. É diferente. Você dá Nossa, risada, é e o divertido. café árabe também, que é uma delícia. Mas aí a gente tem que fazer outra live para falar da Arábia Saudita, que foi uma experiência maravilhosa. O país mais fechado do Oriente Médio, lá tem o café deles. Mas aí o café brasileiro, então, o que aconteceu? O café que você está falando, que é todo especial. Os produtores, hoje tem produtor, vamos supor, uma saca 500 e poucos reais, que é vendida com o café especial. Tem produtor que consegue 4 mil e até mais, numa saca de 60 quilos, 4 mil reais. Ou seja, a gente vê essa valorização desse mercado e o quanto a profissão de barista, enfim, acho que o pessoal já está mais familiarizado, que são aquelas pessoas que tiram café, sabem a maneira correta de fazer um bom café, tem até campeonato dos baristas. Recentemente eu conversei com a campeã brasileira que venceu aí uma disputa bem importante, que é a Júlia Fortini. Inclusive, vai ter um campeonato, iria ter, né? Então, a gente não sabe, em setembro, na Austrália, campeonato mundial. Ela foi para a Etiópia para conhecer as fazendas de café de lá. Também, agora, recentemente, assim que ela ganhou o campeonato brasileiro. Então, o Brasil se tornou, assim, o celeiro também, né? Quando a gente fala de café, todo mundo quer o nosso café. A Itália, que não tem um pé de café, eles só compram praticamente muito café brasileiro. Ano passado eu tive a oportunidade também, como minha irmã mais velha mora ali no norte da Itália, então eu tive a chance de ir na Universidade do Café
porque eu falo que até de férias eu trabalho, meu marido e família que o digam, viu? Aí eu falei, não, eu quero falar com o presidente da Ilha Café, porque eu já o conhecia, né? Que é o André Aili, que é da família Ilha Café. E eu falei, não, eu preciso falar com ele, fazer uma entrevista com ele, conhecer a Universidade do Café. E eu não sei se você já esteve ali naquela região, norte ali, Veneza, Trieste. Você Não, já mas eu nem esteve? prestei atenção que lá ficava. Já tive em Veneza, mas eu nem prestei atenção que ali era uma região tão importante de café assim, como você está falando. Lá em Trieste, que é bem pertinho ali de Veneza também, tem a Universidade do Café. Então tem as pessoas envolvidas, produtores brasileiros, fornecedores, gente que lida com comércio do mundo todo, inclusive todo ano tem bolsa de estudos para brasileiro para estudar lá e ficar uns 6 meses, e tem os cursos mais curtos. Então, eu fui lá nas minhas férias, fiz a entrevista com ele ano passado, em agosto, conheci toda a história da Ilha Café, uma delícia. E aí ele me falou que, assim, o Brasil, eles compram muito do produtor brasileiro e vão continuar comprando, porque além da gente produzir bem o café, que é gostoso, encorpado, como você falou, o nosso café também ele tem ficado cada vez mais sustentável. E hoje, para você vender, o mercado internacional ele fica de olho na sustentabilidade do Brasil. Ah, vocês estão produzindo, mas como vocês estão produzindo, né? Igual a história da carne, de proteína animal também. Querem o bem-estar animal, do leite, né? Das vacas, que elas têm que estar no ambiente, né? Bom. Então, assim, essa história de sustentabilidade, bem-estar, então faz toda a diferença para o comprador internacional enxergar o nosso produto com valor agregado, com bom valor. Ô, Renato, olha só, hoje você vai poder dormir tendo a sensação de que, de fato, você passou informações muito importantes. Olha o que Tati Hirata escreveu aqui. Por isso, o nosso país é tão cobiçado. Somos o celeiro do mundo. Que a gente aprenda a cuidar dele depois disso tudo. Depois disso tudo é depois dessa aula que você está dando para a gente aí, Renata. Pois é, por isso que é bom. Eu falei, não, Agora, eu preciso ir nessa live, porque é verdade, né? A gente estava até comentando. Porque, assim, as pessoas, que nem você falou, o agro e tudo, mas, assim, para aproximar, fica algo muito distante. Uma outra coisa muito interessante é os jovens hoje, né, no agro, porque a gente fala muito em sucessão familiar. Então, tem os bisavós, os avós, os pais, que muitos dos filhos na época não queria ficar no meio rural, enfim, queria ir para a cidade, era o sonho. E hoje está acontecendo o contrário. Hoje o movimento muitos até estão indo estudar fora ou na capital, que qualquer lugar que seja, e voltam para a fazenda para gerir, com muito mais informação, com muito mais tecnologia. Então, esses jovens, né, até conversei com dois recentemente, a Mariana Vasconcelos, ela fez uma startup para o setor, para ajudar os produtores de várias culturas, então aumento de produtividade, de renda, tal. E aí ela trabalha até coincidentemente bastante com café e, se não me engano, a família é do café. E ela tem crescido tanto que ela foi chamada para dar uma palestra no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o mais importante ali de referência para o mundo. Os principais líderes mundiais vão para lá para apresentar, palestrar. E ela, com menos de 30 anos, foi chamada para falar sobre tecnologia e agronegócio. Então, você vê o que está acontecendo com esses jovens, e ela falou, Renata, se eu te falar a verdade, não, nunca queria ficar aqui na fazenda tal, mas eu cresci num ambiente de tecnologia, e eu sempre amei tecnologia. Então, o que eu pensei? Bom, o setor mais importante para o Brasil é o agronegócio e a tecnologia é o que eu amo. Então, eu vou aliar. E aí, muitos jovens estão fazendo isso, criando startups, fazendo ferramentas tecnológicas, estão assim impulsionando o setor. Tem um outro caso que é o Pedro, da Olho do Dono, e ele desenvolveu um aplicativo que você, tipo um celular, uma câmera que você coloca e você vê o peso da vaca. Você só coloca assim, mostra, né, de longe a vaca, e aí vai sair lá todo o relatório dela, peso, tal. E aí ele também foi chamado, já venceu vários concursos internacionais. Ano passado ele foi no Vale do Silício, ali em São Francisco, na Califórnia. E tava o Will Smith, o ator, o astro e tal. E eu falei, e aí ele mostrou, ele entrou no meu programa
e o Will Smith tinha conversado com ele, se interessou pelo projeto. Então você vê, até esses astros, né, de cinema e tal, têm esse interesse pelo agro, estão começando a compreender a importância do Brasil e o quanto a gente é relevante nesse setor e tem a crescer ainda mais. Então, sem Ô, dúvidas, Renata, a gente olha só, hum, eu fiquei maravilhado aqui com essa nossa conversa, sabe? Eu tenho aprendido muito todo dia que a gente se encontra ali nos corredores da Bandeirantes e você sempre passa alguma dica, alguma coisa assim. Mas eu queria, bom, em primeiro lugar aqui, para todo mundo que está seguindo a gente na live, essa live fica 24 horas, depois eu vou salvar, vou colocar no YouTube também. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, seguir a Renata, né? Renata Maron, tá aí o @Renata Maron, não é isso? Que tem o selinho azul aí de certificação que ela sim. mesma. Ô, Renata, mas conta pra gente assim um pouquinho em relação a Bandeirantes. Se a pessoa quer entender um pouco mais sobre todos esses assuntos que você está falando, quando que a gente tem que te ver na telinha ali? Quando você tá? Porque eu já vi, é mais de um programa, não é? Como é que funciona isso? Bom, eu faço parte do Terra Viva, né, que é o canal de agronegócios do Grupo Bandeirantes, e também Então, diariamente. o Terra Viva é um canal só dedicado exclusivamente ao agronegócios. Então, quem quiser ficar por dentro disso, achou interessante a nossa live aqui, é ali que vai ligar e vai se alimentar com tudo isso que você está contando para a gente. É isso. Todos os dias, 8h30 da manhã, estou lá, mas chego um pouquinho antes das 6, doutor. Por isso que eu falo que eu É, madrugo. você Mas madruga, sempre você foi madruga. assim. E não tem problema que eu gosto de acordar cedo, então não tem, já me adaptei a essa fase assim matinal. E aí também, todos os dias aí na Band, eu tenho um quadro chamado Agro em Foco no Primeiro Jornal, que é com o João Paulo, né, Vergueiro, e aí o JP. João Paulo Vergueiro. Então, isso, todos os dias eu tô por lá também falando. E aí lá a proposta é um pouquinho diferente, porque como a gente lida com um público mais geral, então, eu sempre tento linkar assuntos que tenham aí que diretamente ligados ao consumidor, entendeu? Eu não posso colocar coisas muito técnicas, específicas, e o tempo não é enorme, né? Igual aqui que dá pra gente explicar tudo para o pessoal, por que que feijão isso, por que que arroz aquilo? Então, eu pego temas mais, entre aspas, simples, mas foi uma maneira também, eu amei o convite quando fizeram no, a direção de jornalismo da Band, de a gente conseguir colocar mais o agro, de popularizar mais o agro dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eu acho que é uma onda assim que só tende a crescer agora, e porque gera muito interesse, curiosidade, e dá para ser simples, né? Então a gente fala muito com ministra, com políticos, com deputados, mas isso dá para tornar uma conversa simples entendível para as pessoas. E eu acho que isso também é um dos propósitos agora do setor, da gente conseguir levar o segmento mais adiante e popularizar esse agro. Olha só, Renata, eu quero agradecer muito você, eu quero que você saiba que eu tenho certeza que as pessoas vão seguir você, vão olhar de uma forma diferente. Eu dou parabéns para você e para a Band por dedicar esse espaço, porque a gente que é brasileiro precisa entender isso. Né? Você falou muito bem, olha, quando eu falo ali no Agro em Foco, eu só vou falar um pouquinho mais focado no consumidor e tudo ok, mas a gente percebeu que isso é uma pontinha só de uma linha extremamente importante para o nosso país. A gente está falando de 23%, um quarto, né, do nosso PIB, do nosso produto interno bruto, não é, que é a riqueza do nosso país. Então, olha o tamanho disso. A gente que gosta do Brasil, a gente tem que entender isso aqui, né? E Uhum. 42% da exportação. E eu acho que está ficando claro para todo mundo aqui que aquela máxima, né, Brasil, celeiro do mundo, não é só uma coisa dita da boca para fora para falar que o nosso solo é fértil. Gente, vamos prestar atenção, não é só o solo que é fértil, é o povo brasileiro mesmo que se organiza, se estrutura e consegue produzir algo que é extremamente valioso, porque alimenta o nosso povo e alimenta, inclusive, outros povos do nosso planeta. Sim, mais de 150 países, por exemplo, chega a nossa carne brasileira, ou seja, o pessoal ama a nossa proteína animal, ama o nosso jeito de produzir e tem que louvar também o trabalho dos produtores rurais, que acordam muito cedo e que fazem um trabalho assim dignamente que a gente tem que valorizar realmente, né? Quando a gente está aqui tomando nosso chazinho, quando a gente está comendo nosso arroz, nosso feijão, o trivial ou não.
mas a gente valorizar que teve gente ali atrás, né, que começou esse trabalho e que está nos beneficiando com isso, né? E a gente tem, enfim, a gente precisa valorizar muito mais esse setor, mas eu acho que está acontecendo esse movimento. Inclusive, olha, aqui na Band tem que me chamar para a gente falar mais disso, viu? Ah, mas eu vou falar com o nosso diretor. O Idomar Batista é um cara que tem a mente muito aberta e eu vou falar esse papo que a gente teve aqui. Eu tenho certeza que você tem um espaço e você vai ser muito bem recebida por todos nós ali, pelo Lacombe, pela Natália, pela Silvia, pelo Naná, pelo nosso chefe de cozinha, por todo mundo, porque esse assunto é importante demais, né? É muito importante. Sim, eu estava lendo Né? aqui até um Renata, olha, comentário boa noite para você. rapidinho. Ah, depois gente, não, depois eu vi rapidinho aqui sobre cacau, né? O pessoal estava comentando, o cacau, isso e aquilo. Só para falar, o ano passado a gente venceu no Festival da França 2 produtores brasileiros, tá? Entrevistei os 2 como um dos melhores chocolates do mundo. O nosso cacau também é maravilhoso. Tem uma produção ali na região do Pará que é fantástica e também produzida de maneira sustentável. Só para falar do cacau brasileiro. Ô, Renata, olha só, tá dando 1 hora aqui, a live cai. Eu quero terminar essa live me despedindo de você, agradecendo o seu tempo, sua dedicação. A gente vai fazer mais live por aqui, porque você tem muito conhecimento e o povo precisa saber disso aqui. Olha o pessoal falando, Santa Catarina, somos produtores de arroz. É isso aí, pô. Esse é o nosso Brasil, nosso amado Brasilzão aí. E hashtag flor que alimenta a alma. Se precisar de ajuda aí, eu vou começar a colocar hashtag em tudo quanto é flor que eu fotografar, viu? Maravilha. Doutora, adorei. Muito obrigada pelo espaço. Eu sei que você tem uma audiência enorme. Foi maravilhoso aí falar de um setor o mais pujante da nossa economia e que vai levar o Brasil para frente. Graças a Deus. Olha, um beijo no seu coração, abraço em toda a família e descanse, porque amanhã a gente quer ver você na telinha da Band. Tá bom? Tá bom, beijo. Obrigada, eu que agradeço. Adorei. Tchau. Tchau.